Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre desejo. E por que é tão interessante ou importante conhecer o desejo? Porque o desejo, ele nos leva à motivação. Isso é importante porque a motivação nos leva a ações e ações nos levam aos resultados. Então, para conseguir resultados, nós acabamos utilizando o desejo como uma forma de chegar até eles. Para que você entenda melhor o desejo, como ele funciona, quais são os níveis, eu preparei para você aqui um gráfico que eu vou te mostrar agora, que chama-se a curva do desejo. Bom, agora que nós estamos olhando para as colunas, eu vejo aí três componentes importantes que eu chamo de loucura, descaso e desejo. Porque é a análise do desejo que vai gerar para você, vai esclarecer o significado do desejo. E ele tem dois componentes muito importantes. Um deles é a expectativa e o outro é a esperança. Qual que é a diferença desses dois momentos? A expectativa ela é muito mais carregada de emoção. Ela te leva à ação muitas vezes impensada. Já a esperança, ela também tem um componente emocional, mas ela carrega um pouco de racionalidade com ela. Então ela é mais contida e acaba normalmente trazendo decisões mais assertivas. Mas não é que um seja bom ou outro seja ruim. Os dois existem, o que a gente pode fazer é aproveitar o melhor deles em cada momento. Por exemplo, vamos analisar a primeira coluna. Na primeira coluna, a gente tem muita expectativa, a gente tem muita vontade e aquilo acaba nos impelindo à ação. Isso é bom ou é ruim? Depende. Pode ser bom se você previamente conseguiu pensar nas consequências daquilo que você deseja e se conseguir ter, como é que vai ser. E não tem problema se é algo físico ou algo emocional, por exemplo. Pode ser simplesmente um relacionamento, uma pessoa com quem você quer estar. Ou pode ser algo físico, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, ou sei lá, pode ser uma moto, tanto faz. Mas na primeira coluna nós temos aí um excesso de expectativa. Na segunda coluna, expectativa e esperança estão neutras. Por quê? Porque você já possui aquele objeto, já possui aquele relacionamento. Isso faz com que você esteja vivenciando a experiência. E aí nós nos desligamos um pouco do desejo. Na terceira coluna é quando você não está mais naquele relacionamento, você não está mais com aquele carro, com aquela casa, com aquele objeto que você desejava. Bem, aí talvez a esperança apareça um pouco mais. Você lembra, você já viveu a experiência, então você tem, de certa forma, mais elementos para decidir se aquilo faz sentido para a sua vida ou não. E caminha assim. A esperança ela vai se complementando com a expectativa, em algum momento mais expectativa na primeira coluna, e em algum momento mais esperança na terceira coluna. Vou partir agora para um exemplo prático. Imagina que eu quisesse um carro. Então, no primeiro momento, que é a primeira coluna da loucura, a expectativa é muito alta. Então eu só falo do carro, eu vejo o carro em todos os lugares, eu busco formas de financiamento, eu junto dinheiro, já saio procurando o carro. Eu tenho um alto nível de motivos para agir. E esse alto nível ele pode causar distorções. No segundo momento, eu já possuo o carro. Então, muitas vezes eu acabo perdendo a empolgação com aquele veículo, eu começo a ver defeitos, eu faço comparações, e eu estou falando aqui de um veículo, mas poderia ser um relacionamento. Então, baixa o nível do desejo assim de uma forma bastante evidente. Na terceira coluna, eu já não estou mais com aquele carro. Mas aí eu lembro, eu sei que aquele carro tinha pontos positivos, tinha pontos fortes, era econômico, era espaçoso, ou era um carro esportivo. Não sei, mas ele tinha atributos de valor. Mas nem todos os atributos que eu pensava lá quando eu estava no primeiro momento do desejo estão presentes agora. É uma forma mais voltada à consciência. Então, eu já tenho experiência, eu posso decidir. Eu quero ter um carro daqueles de novo ou não faz sentido para mim? E eu estou falando de carro, mas poderia ser um relacionamento, enfim. Aí o desejo ele fica num nível mais voltado à realidade, pensando naquilo que nós já vivenciamos e também tendo toda a experiência que nós já tivemos com aquele carro ou com aquele relacionamento. E aí quando você entende essa curva do desejo, vem a grande sacada, que é você fazer perguntas inteligentes, entender em que nível de desejo você se encontra naquele momento. Então faça perguntas do tipo, poxa, que evidências eu tenho de que esse carro de fato vai me atender? O que mais
me interessa nesse carro, o que menos me interessa nesse carro. Se a gente pensar num relacionamento, poxa, que evidência eu tenho que essa pessoa gosta das mesmas coisas que eu gosto, que ela vai conviver bem com a minha família, com os meus amigos, que ela vai de fato ser agregadora à minha vida. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, que evidências eu tenho disso, o que eu mais gosto, o que eu posso não gostar, você começa a controlar aí os níveis excessivos de expectativa, que podem nos fazer viajar para um desejo que não seja de fato aquele que vai agregar nas nossas vidas. Eu escrevi para você um artigo bastante completo que está no nosso site lá, você pode acessar e aí você vai ter um material de posse sua para que você possa a todo momento rever esses conceitos e principalmente, né, colocá-los em prática. Porque quando você entende, quando você controla o seu desejo, certamente você passa a ter decisões muito mais sábias. A gente trabalha isso com muito foco durante o curso de neuroprogramação, mas o que é importante é você entender em que momento está esse seu desejo para que você possa controlá-lo de uma forma muito mais efetiva. Então, eu desejo que você tenha controle sobre os seus desejos no ano que vem e que você tome decisões muito boas aí para a sua vida que te tragam muita prosperidade. Um grande abraço, fique com Deus.